falo aprovação, eu estou me referindo a duas coisas aqui. Eu estou me referindo primeiro a atingir o score meta, atingir a nota que você quer ali na prova e, consequentemente, ser aprovado naquele projeto que você tem do sonho. Ah, eu quero me especializar, quero fazer uma residência médica, quero conseguir uma bolsa de estudo, quero ser aprovado no mestrado, no doutorado. O que vocês querem? Então, a aprovação, digamos assim, ela é consequência de atingir a nota no TOEFL. O TOEFL, desculpa, ele é um passo necessário em direção à aprovação de vocês. Então, às vezes, eu lembrei até de um ex-eterno aluno, o Edson, teacher, que ele falou assim, o TOEFL não é muro. Como é que é? O TOEFL não é muro, é porta. Então, às vezes, a gente olha para a prova com um certo bloqueio, com uma certa dificuldade, dizendo, ixi, não, é impossível eu ser aprovado, porque eu preciso fazer a prova. Quando, na verdade, a gente devia pensar o contrário. Poxa, é só eu fazer a prova para eu conseguir a minha aprovação. Quantas bolsas de estudo foram desperdiçadas no ano passado, simplesmente porque os candidatos não tinham comprovação de proficiência? E aí eu estava lembrando disso semana passada. Eu participei de uma entrevista com ele, eu estava falando assim, cara, às vezes me revolta tanto. Na época que eu fiz o meu intercâmbio, eu não tinha conhecimento sobre bolsas de estudo. Eu trabalhei 2 anos direto em escola, dando monitoria de português e etc., monitoria na universidade. Tudo isso 2 anos direto para juntar grana para poder ir para o intercâmbio. E chegando lá, eu ainda trabalhava e estudava, porque o dinheiro que eu tinha juntado ainda não era o suficiente para que eu pudesse me manter. E hoje em dia a gente tem tantas oportunidades de bolsa de estudo e as pessoas ou não têm conhecimento, assim como eu não tinha na época, e muitas que têm conhecimento deixam essas oportunidades passar, porque não tem simplesmente um documento que diz eu sei falar inglês no nível intermediário, nem precisa ser avançado. Então, só existe, entendam isso aqui, só existe uma fórmula para você ser aprovado. Se essa fórmula aqui, ela tiver assim, ó, faltando alguma coisa, vai dar errado. Vocês podem ter certeza que todos os meus alunos que foram aprovados, eles atendiam esses 3 requisitos aqui. NI, o PP e o TC. Alguém chuta? Quais são esses elementos da aprovação? Alguém quer se arriscar? Acho que tá fácil. Ou não, não sei. Para mim é fácil. Quais são os elementos da nossa aprovação? Primeiro deles, nível de inglês compatível. Se você não tem nível de inglês compatível, você precisa ter tempo para atingir esse nível. Sem nível de inglês compatível, vocês não vão atingir o resultado de vocês na prova. Escutem o que eu estou dizendo e evitem frustração. Aí vai ter muita gente que vai falar assim, ah, mas eu ainda não estou no nível que precisa. Lembra do que a gente discutiu ontem? Quanto mais distante você está do objetivo, mais tempo você precisa. Por isso que o último elemento aqui da nossa preparação, da nossa aprovação, é o tempo. O tempo de preparação, ele precisa ser coerente com o seu nível de inglês. Se o meu nível de inglês está compatível, eu vou acrescentar uma gotinha de tempo ali para me preparar. Agora, se o meu nível de inglês ainda está distante do meu objetivo, eu preciso encher de tempo ali para me preparar. Então, o tempo, ele está totalmente ligado ao nível de inglês. Lembra do que eu comentei ontem com vocês? Se você não assistiu a aula de ontem, eu deixei liberada a gravação.
Então, aproveita, depois de terminar essa aula, vai lá e assiste, porque foi sensacional, tá bom? E aí, a gente tem o elemento ali entre o nível de inglês e o tempo, que vai juntar esses dois elementos, é a sua preparação. Se eu tenho um nível de inglês excelente, mas eu não me preparo da forma correta, talvez nem o tempo é capaz de salvar minha aprovação. Se eu tenho pouco tempo, eu até estou me preparando da forma correta, mas meu nível de inglês não é compatível, provavelmente eu não vou atingir a aprovação, desculpa. Então, para que vocês possam atingir a aprovação, vocês têm que, é obrigatório, gente. Vocês podem ignorar isso aqui que eu estou dizendo, mas vocês vão se frustrar. Depois não digam que eu não avisei. Então, você só vai atingir a sua nota meta, você só vai atingir a sua aprovação quando o seu nível de inglês estiver compatível com a sua meta na prova, quando a sua preparação for coerente e você tiver um tempo bom para se preparar. Se você não tem o nível de inglês compatível, você vai precisar de mais tempo. Lembra da nossa discussão de ontem? E aí, existem casos em que a pessoa fala assim, ó, ou eu já fiz a prova e não fui aprovado. Existem muitas pessoas nessa situação. Eu espero que essa não seja a situação de vocês que estão assistindo aqui, mas se for, também estou trazendo informações para orientar vocês. Então, poxa, Gabi, eu já fiz a prova 2 vezes, não fui aprovado. Eu fiz a prova agora, não fui aprovado. Ontem eu mostrei vários exemplos para vocês de pessoas que fizeram prova 2, 5, 10 vezes antes de atingir a aprovação, o que não é ideal, tá? Mas acontece. Porque são pessoas que estão ignorando aquela fórmula. Ou, se você ainda não fez a prova, existe o famoso medo. Eu tenho medo de não conseguir a nota que eu preciso. Eu tenho medo de fazer a prova e não ser aprovado. Alguém aqui sente isso, tá? Em alguma dessas duas situações? Me digam aí, por favor, com sinceridade. Tem alguém aqui em uma dessas duas situações? Ou já fez a prova e não foi aprovado? Ou tem medo de fazer a prova e não conseguir a nota? Vai fazer pela primeira vez. Isso é muito comum. Quando eu tô falando de medo, pessoal, eu não tô falando daquele friozinho na barriga, não, tá? Um friozinho na barriga para a primeira vez que você vai fazer a prova é super normal. É normal um frio na barriga. Eu tô falando de medo mesmo, algo que te desestabiliza, sabe? Faz acreditar que você não vai ser capaz. Às vezes te desanima de se preparar, porque você fala assim: ah, não, eu não vou conseguir mesmo, para que eu vou fazer? E isso é muito triste quando eu escuto esse tipo de história. Por quê? Só existe uma forma de você fazer a prova e não ser aprovado. É você ignorar aquela fórmula. Então, quando a pessoa fala assim, eu já fiz a prova e não fui aprovado, existem 3 possibilidades. Ou é porque o nível de inglês não está compatível com a sua meta, e aí nem adianta fazer a prova neste momento. Não é que você vai deixar de fazer a prova, mas neste momento você precisa adiar um pouco a realização da prova. Pessoal, eu preciso ser honesta com vocês. Eu falo assim, meu sobrenome é transparência e é honestidade. Não esperem que eu vou ficar passando a mãozinha na cabeça de vocês, porque eu não vou. Se você tem um nível de inglês básico e está querendo atingir o nível de inglês intermediário avançado, não espera que você vai fazer isso em 2 semanas, não. Não espera isso. Não marca sua prova sabendo que você não vai atingir a nota nesse momento, que o seu nível de inglês não está compatível. O que eu vejo de gente fazendo isso? Ai, marquei minha prova.
seja o que Deus quiser. Meu amor, Deus vai te ajudar, mas você tem que fazer sua parte. Se o seu nível de inglês não está compatível, você precisa de tempo. Então, se você já fez a prova e não foi aprovado, não atingiu a sua nota, provavelmente aconteceu uma dessas três coisas aqui. A sua fórmula ali, a medida dela foi errada. Ou seu nível de inglês está fora do que precisa, ou a sua preparação foi inadequada. O que é preparação inadequada? Ah, eu só fiz simulado. Preparação inadequada. Outro exemplo de preparação inadequada. Ah, eu peguei um livro de inglês do meu cursinho e fiquei estudando. Preparação inadequada. Fiquei estudando pelo Duolingo. Preparação inadequada. Isso tudo é preparação inadequada. Eu vou mostrar para vocês o que seria o ideal, o que você precisa para a sua preparação. Ou o seu tempo de preparação foi insuficiente, você está querendo atropelar as coisas. Você plantou ali uma árvore hoje e quer que amanhã ela esteja com 2 metros de altura. Não dá. Não é porque você quer que as coisas vão funcionar assim. Desculpa a sinceridade, mas não é. Não é porque você quer que as coisas aconteçam do dia para a noite que vai acontecer. Quantos de vocês aqui estão no mestrado, no doutorado? Quanto tempo da vida de vocês levaram para essa evolução? Ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, para aí chegar no doutorado, avançado, cheguei no doutorado. Mas por que com a prova de inglês é diferente? Ah, não, mas com o inglês eu vou conseguir do dia para a noite. Não vai, tá? Não vai. Quanto mais consciência vocês tiverem, menos frustração vocês vão ter. Entendam isso de uma vez por todas, tá bom? Então, uma dessas três possibilidades aí é o que vai justificar você fazer a prova e não atingir a sua nota. Ou seu nível de inglês não está compatível ainda, sua preparação pode estar inadequada, ou você não tem tempo suficiente para se preparar. Quem não tem nível, quem lembra da frase de ontem? Quem não tem nível precisa ter tempo. Eu estou batendo nessa tecla com vocês e não é de hoje. Quem acompanha o meu trabalho há mais tempo sabe que eu vivo falando isso. Porque eu gosto de jogar limpo com vocês. Todo mundo que se dedicar a se preparar da forma correta e ter um nível de inglês compatível, vai atingir a meta. É inevitável. É questão de tempo. Uns vão precisar de mais tempo, uns vão precisar de um pouco menos de tempo, de acordo com o seu nível atual de inglês. Não é questão de se. Você acha que se eu fizer o TOEFL eu vou passar? Eu acho, mas a questão deveria ser: quanto tempo você precisa? Quanto tempo eu preciso para atingir a minha nota? E aí a gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Não é questão de eu vou conseguir ou não, é questão de quando eu vou conseguir. É daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano? Quanto tempo você precisa? E aí já vou dar outro puxão de orelha. Quantas vezes eu recebo uma pergunta assim, ó? Você acha que eu consigo? Eu acho. Eu acho que todo mundo que tem, vamos voltar na nossa forma, um nível de inglês compatível, uma preparação adequada e um tempo de preparo bom, vai atingir. Isso é inevitável. Não tem segredo. Não tem segredo. Só que o fato de eu achar não vai mudar em nada. O que vai te dar a sua aprovação não é a Gabriela achar que eu consigo. Por mais que eu entenda, pessoal, que ter alguém apoiando é essencial. Então, sim, eu acho que você consegue. Mas não é isso que vai fazer você atingir a sua aprovação. É o que você está fazendo para a sua aprovação. Se eu falar assim, eu acho que você consegue, mas você não fizer nada, não tem aprovação, entende? Então, a gente precisa de ação. Ação. Eu acredito em você. Você acredita?